Olá, eu sou a Vicia. E eu sou a Sama. E essa é a segunda temporada do Madonna Vicia Podcast. Estamos aqui para provar que a Madonna vicia. E vicia muito. O ano era 1998, aquele que traria Madonna de volta ao jogo, quebrando barreiras para a época e para a sua idade. Elogios que ela nunca havia tido até então passaram a ser o normal. A cantora tinha feito Evita, tinha tido a sua primeira filha e tinha lançado Ray of Light, álbum aclamado pela crítica e fãs. E dentro desse turbilhão de novidades, algo novo surgiu para Madonna. Uma sensação que ela disse que havia sentido apenas uma vez e apenas com uma outra pessoa. Madonna se apaixonaria novamente e mudaria muitas coisas para ficar com essa pessoa. O episódio de hoje é Guy Ritchie. No início de 1998, durante uma festa realizada pelo cantor Sting e sua esposa Trudy Styler, Madonna foi apresentada àquele que seria seu marido por quase 8 anos. Guy Ritchie, 10 anos mais jovem que Madonna, era um jovem diretor inglês em ascensão, sendo comparado a Quentin Tarantino. Trudy era produtora de seu filme Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Posteriormente, Guy disse que foi à festa apenas para conhecer Madonna, mas não da forma como vocês estão pensando. A intenção dele era que a Maverick, gravadora de Madonna, lançasse a trilha do filme, e isso realmente aconteceu. Madonna considerou Guy autoconfiante e charmoso, e disse posteriormente ao biógrafo Andrew Morton que teve uma premonição completa de sua vida. Minha cabeça não apenas virou, ela girou em volta do meu corpo. Fiquei tomada pela confiança dele, disse a apaixonada cantora. A questão é que tanto Guy quanto Madonna estavam em relacionamentos. Madonna com também inglês Andy Bird e Guy com a modelo e apresentadora Rebecca Green. Algumas biografias dizem que eles se envolveram brevemente neste período e que tudo acabou quando cada um seguiu seu rumo, ou seja, Madonna de volta aos Estados Unidos para continuar divulgando Ray of Light e Guy para divulgar seu filme. Vale lembrar, gente, que no período que Madonna esteve com Andy Bird, entre idas e vindas, que durou de 97 a 1998, Madonna chegou a ficar grávida dele. Mas a gravidez não vingou e o relacionamento acabou na metade de 1998. Pensem, se essa gravidez tivesse seguido, não teríamos Rocco entre nós. Andy, no período que Madonna esteve em Londres e gravava o vídeo de Drowned World Substitute for Love, foi acusada por ele de infidelidade. Mas a traição teria sido com outro diretor inglês, não com Guy Ritchie. Eu não achei qual diretor seria esse. Se vocês souberem, por favor, escrevam. No início de 1999, Madonna e Guy passaram a ser vistos juntos, mas nada oficial ainda. O namoro de Guy com Rebecca havia terminado e a apresentadora chegou a dizer que sabia que Madonna indiretamente foi responsável pelo término, pois sempre estava rodeando Guy. Por outro lado, era sabido que Guy, após ficar famoso por causa do sucesso de Jogos e Trapaças, passou a atrair Rebecca com várias modelos e personalidades do entretenimento. Uma dessas personalidades revelou algo sobre seu relacionamento com Guy e também Madonna. Falaremos disso mais para frente. O encontro dos homens ingleses. Em março de 1999, no encontro furtivo no Meat Bar em Londres, Guy Ritchie e Andy Bird chegaram a brigar publicamente por causa de Madonna. Bird ficou 1h30 falando da cantora até que Guy encheu o saco e se levantou para sair. E Bird o segurou pelo braço. Guy mandou um soco no rosto dele. Isso lembra algo para vocês, galera? Na biografia de Tamborelli, é dito que Guy era do tipo briguento, bem parecido com Sean Penn. Curiosamente, dias antes, a briga dos dois, fotos de Madonna junto de Mark McGrath, vocalista do Sugar Ray, rodaram o mundo, incluindo na revista Caras aqui do Brasil. Estaria Guy azedo por causa disso? É sabido que Andy Bird ficou bem amargo no fim do relacionamento com Madonna. Continuando, alguém que a princípio falou super bem de Guy foi então amigo e ex-amigo de Madonna mais pra frente, chamado Rupert Everett. A gente fala nele no episódio Os Amigos que Madonna Largou pelo Caminho. Enfim,
Ele disse que definitivamente Guy não era um boy toy. Afinal, ele trabalhava tanto quanto Madonna e era completamente diferente dos caras que Madonna saía naquele período. Além do mais, Guy era filho de pais de classe média alta, fazia seu próprio dinheiro e, teoricamente, não dependeria financeiramente de Madonna. Tá bom. A questão, gente, é que desde o início o relacionamento mostrava alguns problemas, né? Guy contradizia Madonna publicamente quando estavam entre amigos ou com a imprensa. Havia algumas discussões entre eles. Madonna falava que sempre estava certa, mesmo quando estava errada, quando brigavam. A cantora também dizia para ele nunca chamar a atenção dela em público, que se fosse para fazer isso, que fizesse no privado. Enquanto isso, Guy implicava com a forma de Madonna comer, entre elas o fato da cantora comer saladas com as mãos. Um pouco estranho, né? Mas ok. Apesar desses eventos, o relacionamento continuou. Madonna gostava de ouvir Guy falar de seus projetos cinematográficos e ele, por sua vez, gostava de ser ouvido. Amigos diziam que o foco do relacionamento dessa vez não era apenas coisas que Madonna fazia ou pretendia fazer. Os dois partilhavam suas ideias e desejos. Assim, chegamos no Réveillon de 1999 para 2000. A gente falou um pouco desse evento no episódio sobre os amigos que Madonna deixou pelo caminho também. Ocorre que Madonna levou Guy para um jantar na mansão de Donatella Versace para 75 pessoas, entre elas Gwyneth Paltrow, Guy Ozzary, Ingrid Casares, Christopher Ciccone e Rupert Everett. Um pequeno estresse entre os dois aconteceu na chegada da festa, pois Madonna tirou seu casaco e jogou para Guy segurar. Após o jantar, Madonna, como sempre expansiva, ficou com seus amigos e deixou Rich de lado. Um Guy solitário sentado no bar bebendo foi visto por todos na madrugada do dia 1º de janeiro de 2000. Quando deu 4 da manhã, ele levantou e foi embora, sozinho. Madonna, por outro lado, ficou dançando em cima da mesa, bêbada, junto com uma Paltrow também bêbada. Numa outra versão contada dessa festa, Guy foi embora exatamente por ter visto essa cena das duas. Ai, babacão, ano novo e ninguém pode se divertir. Cara chato do caramba. Tem um ranço desse homem. Bom, chegamos em 2000 e tudo iria mudar para os dois. Em fevereiro daquele ano, Madonna e Guy confirmaram o que alguns tabloides haviam especulado. Madonna estava grávida de seu segundo filho, que era esperado para o final daquele ano. Madonna correu para fazer seu álbum Music, que sairia junto com o nascimento do bebê, e Guy estava na pós-produção do seu segundo filme, chamado Snatch, Porcos e Diamantes. Alguns tabloides divulgaram que o pai de Guy chegou a perguntar ao filho se ele tinha certeza que Madonna estava grávida dele. Velho filha da puta. Sabemos que o veneno dos tabloides ingleses eram grandes e feitos para vender, e essa tal conversa nunca foi confirmada. Madonna deu uma entrevista xingando os hospitais londrinos, os chamando de antiquados e que nunca teria seu filho neles, e realmente ela não teve. A gravidez de Rocco foi desgastante e pesada. Madonna descobriu que tinha placenta prévia, o que poderia comprometer a saúde dela e do feto. Outro fato foi que ela passou a se sentir envergonhada. Guy teria comentado com um amigo que ela sempre apagava a luz quando os dois iam ter relações, a partir do 7º mês de gestação. Tadinha da Madonna. Lembrando que na época de Lola, Madonna chegou a falar que gravidez era uma grande piada de Deus com as mulheres, pois elas ficavam enormes, parecendo sofás. Ai, Madonna idiota. Bem, em várias biografias é dito que Guy foi muito carinhoso com a companheira nesse período, talvez porque gastava tempo sendo homofóbico com Christopher Ciccone. Madonna, por outro lado, quando questionada a respeito das piadas e grosserias do marido acerca da homossexualidade alheia, justificava tudo dizendo: é apenas o jeito inglês dele. Ai, tá bom, Madonna. Bem, no dia 10 de agosto, primeiro dia após Gwyneth Paltrow fazer o chá de bebê para Madonna, ela começou a passar mal. Ligou para Guy, dizendo que estava indo para o hospital. Guy foi direto para o local e, num parto antes do tempo, na madrugada do dia 11 de agosto, Madonna deu à luz a Rocco. O menino só foi receber alta 5 dias depois, no aniversário da cantora.
Madonna foi pedida em casamento logo após chegar em casa. Gente, esse homem é chucro até nisso. Chegou em casa cansada, né? De resguardo. E o cara vai lá e pede-lhe em casamento. Ai, que cara chato. Teve umas notícias que saíram na época que ele tinha chegado no hospital gritando: salve o meu filho, salve o meu filho, salve o meu filho, desse jeito. Tipo assim, salve a esposa, enfim, né? Não existe. Em outro caso, também fala que falaram pra ele que ele tinha que escolher quem salvar, se era Rocco ou se era Madonna, mas eu acho que isso também já era exagero, Dos sabe? tabloides. Mas, soltaram isso, mas aí cabem vocês julguem e pensem o que vocês acreditam ou não, né? O que você acha, Vicia, disso tudo? Você acha que isso aconteceu? Eu tenho medo dos tabloides de Londres, né? Eu tenho trauma deles desde que a Diana morreu. E o que eles fazem com o Harry, com a Meghan agora, eles não moram na Inglaterra desde 2020 e ainda são assuntos de tabloide todo dia. Então, realmente eu não sei. Mas uma coisa que me chamou a atenção aí é que ele implicava com o jeito dela comer. Quer dizer, ele sempre querendo adequar Madonna, né? Comer do jeito dele, falar com o sotaque da terra dele, se comportar como uma inglesa, enfim. Ele não gostava dela. Porque quando você fica tentando adequar a pessoa ao seu estilo, ao seu jeito, é porque você não aceita a pessoa como ela é. Isso não significa que você não gosta. Então... Vamos continuar. Vamos. E que tem mais coisa, meu povo. Bom, gente, no mês seguinte, após o parto, Madonna surgiu belíssima, de cabelo chapado, repicado no lançamento de Music, usando uma camiseta com o nome do filme de Guy, Snatch, que seria lançado nos meses seguintes. Já Guy usava uma camiseta escrito Music. O álbum trazia uma música dedicada ao marido, I Deserve It. Na sequência, foram várias aparições dos dois juntos em premiações, fazendo piadas um com o outro, e tudo parecia estar dando certo. Em dezembro daquele ano, os dois casaram na Escócia, numa cerimônia que custou na época $2 milhões. Guy escolheu o local para o enlace, porque ele tem coisas com a Escócia, né, da família dele, etc e tal. O casamento, gente, não foi aquele circo como o de Champagne, porque o casal foi mais esperto e contratou uma equipe pesada de segurança que chegou ao local dias antes do matrimônio para evitar paparazzi, curiosos e fãs. Os dias que antecederam o casamento em si foi uma bobagem danada. Por quê? Porque os homens ficaram separados das mulheres e cada grupo fazia programas e atividades que cabiam a eles. Guy e seus machos, por exemplo, ficavam caçando fazão à revelia. Nossa, sem comentários. De acordo com a biografia do Chris, Madonna se recusou a pagar a passagem da irmã Paula, dizendo que se ela quisesse ir, que pagasse do próprio bolso. Na biografia da Mary Gabriel, é dito que a irmã foi ao casamento. Olha, gente, eu não iria não, porque eu não vou em lugar que não me querem não, sendo muito sincero. Paula devia gostar muito de Madonna, enfim. Madonna estava emocionada e acreditava piamente que tudo daria certo daquela vez. O batizado de Rocco aconteceu no dia anterior. 2001 e uma odisseia problemática. Naquele ano, Madonna iria sair em turnê após 8 anos de hiato e 3 álbuns lançados. A cantora abriu o Grammy com Music e foi elogiadíssima por sua performance. Porém, saiu de mãos abanando da premiação. Em fevereiro daquele ano, foi anunciado a gravação de What It Feels Like for a Girl, que seria dirigido pelo Guy Ritchie. O lançamento do vídeo foi feito em 20 de março e, posteriormente, foi proibido na MTV. Críticas mistas acompanharam o vídeo, mas geral dizia que Madonna estava muito estranha fisicamente. O que vocês acham, pessoal? Madonna estava estranha? A gente já falou sobre isso aqui. Eu não lembro agora em qual episódio. Mas sim, tudo que esse cara fazia com ela era ridicularizando Madonna, enfeiando Madonna, inferiorizando Madonna. Bem, outro projeto que foi a propaganda da BMW, lançado em junho de 2001. O curta Star, que tem nota de 7,6 no IMDb, Clive Owen fazia o motorista de uma Madonna insuportável que se vinga das grosserias dela dirigindo de forma violenta. Gente, esse comercial é de uma violência, é tão machista. Após esses projetos, reza a lenda que Liz Rosenberg chegou a falar que parecia que ele odiava a esposa. Concordo. Afinal, eram vídeos que
ou mostrava uma Madonna violenta demais, se matando, e no outro, uma Madonna sendo humilhada por causa de seus caprichos de estrela. Mas ainda teria outra parceria entre os dois, que seria a pá de cal para acabar com o projeto de Casal 20. A Drama do World Tour estreou e foi elogiada na produção e voz de Madonna. Ela deu mais ênfase para os álbuns mais recentes e deixou de lado os hits. Nesse período, gente, as brigas com Guy se intensificaram. Tudo era motivo para a briga, inclusive as fofocas dos jornais sobre a fidelidade do diretor. Guy chegou a falar que Madonna não seria uma boa mãe, pois sequer cuidava e trocava a fralda de Rocco, o que magoou a cantora. Eu fico me perguntando, né, gente, será que Guy chegou a trocar a fralda de Rocco alguma vez? Não, E uma dessas brigas foi... Por que ela tinha que trocar Diga. a fralda do moleque, mano? A mulher é a rainha do pop. Pode pagar 1.000 pessoas pra trocar a fralda do menino. Pra que ela precisa ter essa experiência de limpar xixi e cocô? Ai, gente, cara chato. Isso não é menos Não, e amor, aquele não. ponto, né? Não, e aquela coisa, então, e ele chegou a trocar? Né? Eu sempre questiono isso, quando vem pais, assim, vem homens falando alguma coisa, tipo assim, tá, e você já fez? É. Bom, Ai, a mãe não cuida. E Tudo uma dessas- Cadê a mãe dessa criança, né? é, Ai, Deus me livre. a mãe, sempre. É sempre a mãe. Uma dessas brigas, gente, foi num bar com amigos. Dizem que quando Madonna tirou Gone e substituiu por You See em alguns shows, ela estava cantando para o marido. Oh, meu Deus, tadinha. Não duvido. E uma música linda daquela, mas, enfim, espero que ele tenha entendido o recado. Porém, gente, aí ocorre que no show do aniversário de Madonna, na hora de Beautiful Stranger, né, Guy subiu ao palco com o bolo e tudo parecia ter voltado ao normal, né? Afinal, eles já tinham um novo projeto de Casal 20 para fazer. Guy iria dirigir e Madonna iria estrear o remake do filme Swept Away no Brasil, Destino Insólito. A gente falou muito desse filme na segunda parte do programa de Madonna e o cinema, da primeira temporada. Sendo assim, a gente não vai alongar muito não, tá, gente? Qualquer coisa, vocês correm lá, né, que vocês vão escutar tudo que rolou. Aqui só iremos dizer que o filme foi um fiasco total, porém, durante as gravações, Madonna pareceu se conectar de novo com Guy. E durante um bom tempo, as coisas foram caminhando. Ô, Sama, você sabe se nesse projeto a Madonna investiu dinheiro? Os dois foram produtores. Uhum. Tá. Não, enfim. Quem será que investiu mais grana? Eu tô pensando aqui se ele não começou a ficar fofinho com ela pra amaciar, pra ela querer bancar o filme, entendeu? Bandeira branca para o casal. Madonna muda para Londres e anos de paz, entre aspas, começam. Um dos motivos para o casal parar de brigar foi Madonna fazer a vontade do marido e se mudar de verdade para Londres. É porque eles ficavam, né, gente, na ponte aérea, Londres, Nova York, Londres, Nova York. Ela ficava ela não ficava só em Londres no começo. Bem, ele chegou a falar que se separaria dela caso ela não fizesse isso. Se é verdade ou não, não sabemos. O que sabemos é que no período que ela namorou Andy Bird, chegou a alugar uma casa por lá, porque dizia que a educação no Reino Unido seria melhor para a Lola que nos Estados Unidos. Outra coisa que Madonna fez para agradar o marido foi aprender a atirar e caçar. Ela chegou a comprar uma fazenda de fazão apenas para ficar lá atirando nos animais, cretina. Posteriormente, ela disse que parou com a prática, porque viu que atirou numa ave e ela demorou a morrer. Ai, que horror! Eu não consigo nem falar isso. Ela demorou a morrer. Idiota que fala. Bom, outro hábito que ela pegou de Guy foi amar cavalos e montá-los. Em contrapartida, Guy começou a seguir a cabala por causa da esposinha. Nos anos seguintes, Madonna então passou a ser vista com o marido passeando em parques, andando de bike, indo ao Cabala Center, fazendo vários programas em família, entre eles indo a várias premieres de filme com ou sem filhos. Nesse período, também foi dito que eles começaram a fazer terapia de casal. Madonna foi se afastando de muitos amigos, em especial os que ficavam nos Estados Unidos, e foi abraçando mais e mais a vida inglesa, mesmo não gostando dos amigos de Guy.
Madonna sempre acompanhava o marido nas filmagens de seus filmes e adorava acompanhar a pós-produção. Dizia que aprendia muito sobre cinema. A cantora também começou a falar com sotaque em inglês. Gente, eu odeio essa fase, eu odeio aquelas entrevistas da época. Pois foi desafiada por Guy, que disse que nunca que uma americana poderia falar como inglesa. Gente, eu usava tanto esse truque com a minha filha quando ela era pequena, para conseguir o que eu queria dela. Madonna aceitou o desafio. Tempos depois, quando perguntada se eles ainda brigavam, Madonna chegou a dizer que sim. E ela e Guy ficavam sem se falar por um tempo. E isso era quebrado quando ele levava um sapato novo para ela. Ai, puta que pariu, mano. Guy, por sua vez, numa entrevista, disse que Madonna não era adepta do banho. Como todo mundo falava que o humor e piadas dele nem sempre eram entendidas, fica no ar se isso era real ou não. O que você acha, Sama? Você acha que ele... Eu acho assim, que tudo dele se reparou que de alguma forma era assim, meio que rebaixava a Madonna. Tudo. Ele não ficava assim, sabe? Ele dava uma corda elogiando alguma coisa dela, mas na sequência ele pau. Ele ia lá e fazia uma piada, ou fazia uma ironia, um sarcasmo. Ok, gente, eu sei que todo mundo fala do humor inglês, que às vezes não é entendido, blá blá blá. Mas tem uma coisa que eu acho que quando fica uma repetição muito grande, sei lá, alguma coisa estranha tem. Ele não amava Madonna. Ele não amava. E essa mulher nunca mais foi Eu a acho que mesma ele depois. gostava. Essa mulher nunca mais foi a mesma Eu acho, depois que mas acabou o ele... casamento. Ele gostava do dinheiro. Ele não gostava dela. Nossa, pra mim tá tão Ele claro gostava como do água dinheiro. aqui. Ele gostava do dinheiro dela. Pra mim, toda vez Money, que ele money, money, amansava, money, money. era porque ele queria alguma coisa. Tá aí Love Spent pra provar. Nossa, Eu já que ia falar de Love raiva. Spent. Que raiva. Bom, gente, no documentário I'm Going to Tell a Secret sobre a turnê Reinvention Tour de 2004, Madonna mostra uma vida familiar boa, mas que sim, problemas existem. Afinal, nada é 100%, né? Numa sequência, ela deixa claro que fica chateada por Guy mentir e ir ao pub beber. O homem que gostava de beber, né? Diga-se. Aham. Com amigos e não a acompanhar nos shows. Mas, por outro lado, mostra um marido próximo que apoia em seus projetos. Algo que é inegável é que ela, Madonna, amava aquela dinâmica familiar. Se era real ou fruto do desejo dela, a gente não pode afirmar também. Mas ela falou bastante disso numa matéria de revista que irritou muitos fãs. Madonna, a dona de casa inglesa, será? Em agosto de 2005, Madonna surgiu na capa da Vogue, vestida como uma mulher inglesa. Nas fotos que acompanhavam a matéria, Madonna alimentava galinhas, posava na cama com os filhos, usava roupas elegantes, porém mais formais. Isso tudo na mansão do casal chamada de Ashcombe House, prestem atenção no tamanho, 1.134 acres, o que equivale a 4,5 quilômetros, datada de 1686, que Isso é um passou, castelo. obviamente, por várias... Isso é um que castelo. passou, é maravilhoso o lugar, que passou por várias reformas, né, ao longo dos séculos. Na matéria, ela dizia que se sentia completa em Londres e não queria mais morar nos Estados Unidos, que tinha aprendido a pescar, caçar, montar, ou seja, só coisa que não presta. Isso gerou a ira de vários fãs, que diziam que Madonna tinha encaretado, que a Madonna controversa e polêmica tinha morrido, etc. Gente, olha, na boa, eu não entendo alguns fãs. Até parece que vocês não conhecem Madonna ou sofrem de amnésia, né? Só lembrando que Madonna, nos anos anteriores, lançou American Life, né? Que fez a ser espinafrada nos Estados Unidos, com fãs e mídias mandando ela voltar para Londres. No ano seguinte, ela fez da Reinvention Tour um ato político, em especial no sul dos Estados Unidos. E teve mais coisas, né, gente? Entrevista, etc. Mas como diz Madonna, look it up, né? Procura aí que vocês vão achar. Look it up. Ser polêmica... Porque, gente, sinceridade, ser polêmica e controversa não é, gente, apenas aparecer nua ou seminua ou sensual demais em fotos ou eventos, né? Ou falar de sexo em toda entrevista. Se você acha isso, gente, me desculpa, mas você tá achando errado e parou no tempo. E sobre as roupas, gente, olha... Na boa, existem vários ensaios de Madonna ao longo da carreira até 2005, pegando essa janela, que teve muita coisa elegante e formal. Vocês podem procurar aí fase de Herbie Hits, anos 80, 90, tem coisa. Então, assim, isso não é justificativa, não. Pra mim, o pior de tudo, na minha opinião, não é o ensaio, que eu acho o ensaio das fotos muito bonita. Não sei você, Vici, eu acho os ensaios, aquelas fotos bonitas. Pra mim, o pior é ela falar como se fosse a coisa mais linda do mundo, que foi linda ela aprender a pescar, caçar e montar pra agradar o macho. Ah, não, gente, desculpa.
Não, isso pra mim é 10 mil vezes pior. Madonna que tinha sido vegetariana deixou de ser, eu acredito que por conta de Guy Ritchie também, entendeu? Enfim, né? Isso pra mim, né? Mas se vocês, aí fica... Né? E como o fã morre pela boca, e morre mesmo, pouco tempo depois, Madonna lançou um ode aos fãs gays, mostrando a bunda num colã. E isso não foi no ano seguinte, não, gente. Você sabe muito bem que isso foi apenas 3 meses após a capa da revista Vogue. Porém, antes, uma tragédia poderia ter acabado com tudo. Eu só quero fazer um parênteses aqui, antes de continuar, porque o álbum Confession só virou um hino aos gays porque eles estavam tretando já. Porque era para ser um álbum de rock. E virou um álbum, sabe, de ódio aos gays. Justamente foi uma maneira que Madonna se encontrou de descarregar a frustração que ela estava vivendo com esse cara lá no momento. Mas aí ele arrumou um jeito de descarregar as frustrações dele também. O aniversário, o cavalo e a queda. Madonna ganhou de Guy de presente um cavalo. Madonna, toda feliz, foi montar o animal, que saiu correndo. E a Madonna se arrebentou no chão, gente. Podia ter morrido, real, naquele momento. Clavícula, punho, braço quebrado e trincado, além de algumas costelas. Tem versões que divergem do ocorrido. Num relato, o cavalo teria se assustado com os paparazzi e por isso correu. Porém, não tem foto disso, não tem foto da queda, ou seja, isso não confere. Segundo Guy, ele tinha comprado o cavalo porque achou bonito e não prestou atenção se era arisco. Terceiro, Madonna não soube manusear o animal que tinha acabado de chegar em casa. Gente, você vai comprar um cavalo de presente para sua esposa e não vai averiguar se o cavalo é manso ou se não é? Bom, a questão é que Madonna foi parar no hospital desesperada e arrebentada, tratou mal as enfermeiras por causa das dores físicas, algo que ela confirmou. Perguntou para o Guy se ele realmente a amava. Você me ama, Guy, você me ama. E ficou lá sozinha, enquanto o cretino foi chorar num pub, com medo da esposa morrer. Madonna, que tinha tudo planejado para o lançamento do single, vídeo e álbum nos meses seguintes, ficou apreensiva sobre sua saúde e possível cancelamento do projeto. No mês seguinte, Madonna, com o braço na tipóia, estava com o marido na premiere do seu novo filme Revolver. Se tinha feito as pazes ou se era fachada para o lançamento do filme, ninguém sabe. O mais importante é que ela se curou e saiu divulgando seu álbum Rosa para a tristeza de Guy. No final do ano, os dois foram ao Brit Awards, Madonna saiu premiada, porém uma tensão entre o casal foi observada por pessoas que lá estavam. Aparentemente, Guy não queria estar lá. A Confessions Tour estreou em 2006 e Madonna engoliu o mundo pela primeira vez desde que se casou com Guy. Não usou kilt escocês no show como homenagem ao marido. Isso já era sinal de que as coisas estavam degringolando de novo, ou Madonna apenas viu que não tinha mais nada a ver aquele tipo de roupa para o conceito do show. Bem, nós sabemos que se ela quisesse, teria colocado. Afinal, ela botou uma roupa equestre no primeiro bloco e o resto vocês já sabem. Algo que passou a ser notado é que os dois não eram mais vistos juntos, como antes, em especial em eventos ou saídas comuns do dia a dia. Sam, eu me lembro que o Guy... o assédio da imprensa britânica em cima da Madonna na época do Confessions foi uma coisa assim, tipo Lady Di. Sabe? Quando eu tava para se casar com o Charles lá. Gente, era todo mundo em cima dela, na porta da casa deles o tempo todo. Eu me lembro dos vídeos, eu me lembro das fotos, eu me lembro de tudo que saía nos tabloides. Madonna virou mania mundial de novo. E a coisa foi muito grande. Ainda mais em Londres, eu acho que ela nunca sofreu tanto assédio como ali naquela época. E só, às vezes as pessoas pessoal, eles tinham a mansão, a casa lá, Ashcombe House, mas eles tinham uma casa em Londres também. Onde a academia ficava do lado, né? E ela tinha que passar por fora. Isso. Então, esse assédio era exatamente nesse lugar, né? Era nessa casa aí, em Londres. Que ficava com
o portão assim bem pra rua, né? Não tinha muro Sim. alto, nem recuo. Você lembra de um vídeo que uma pessoa fez, que o som lá, o pau comendo, de um som altíssimo na casa? Que falava que a pessoa chegou a filmar. Ah, não, isso foi depois, foi mais pra frente. Bom, enfim, mas eu lembro que isso que aconteceu. Eu lembro do som bem alto e era Give Me All Your Paint, na época que ela tava gravando o MDNA. Ela tava ouvindo e muito Mas ela ficava alto. lá? Ela tava É lá. porque os álbuns eram, os álbuns eram masterizados em Londres. E ela ainda fica nessa casa, ela ainda vai pra essa casa, ela tem essa casa Quando lá. ela vai pra lá, quando ela vai para lá, ela fica. Aham. Bom, gente, após a turnê, Madonna foi vista indo a uma clínica de fertilização. Ela queria muito ter outro filho com o Guy. Tentativa de salvar o casamento? Gente, tem muito casal que faz isso, não é pouco não, tá? É. Porém, Madonna teria sido aconselhada a não tentar por causa do problema que teve na gestação de Rocco, como nós já falamos, e também por causa da sua idade, que Madonna já estava com 48 anos. Assim, ela e Guy foram para o plano B e adotaram David Banda, lá no Malawi. Madonna, meses depois, ela quis adotar Mercy James, mas Guy disse que não seria o momento. O que é dito, gente, é que Madonna tinha intenção, na verdade, de adotar Mercy. Mas quando viu o estado de saúde de David, viu que tinha que ajudá-lo o mais rápido possível, e aí todo mundo sabe o que aconteceu. Agora vamos a algo que nós falamos lá atrás. Em 2007, gente, o cantor inglês Robbie Williams lançou uma música chamada She's Madonna. A história por trás da composição tem a ver com Madonna, Guy Ritchie e uma ex-namorada dele. Vocês lembram que a gente falou lá, né, do namoro de Guy e do término dele com a Rebecca? Pois é, mas não é essa não. Essa que a gente vai falar é outra namorada, chamada Tanya Strecker. E ela teria ficado com Guy, prestem atenção, até fevereiro de 2000. Ou seja, quando Madonna já estava grávida de Rocco e namorava Guy há meses. Em 2001, durante a Drowned Tour, a imprensa britânica descobriu isso e fez um inferno, falando que os dois ficaram juntos até meses antes do casamento. Mas Guy desmentiu copiosamente a notícia. Inclusive, esses boatos teriam gerado um estresse absurdo no casamento dos dois. Ainda mais por Tanya ser 16 anos mais jovem que Madonna. Ela contou essa história para Robbie Williams quando os dois tiveram um envolvimento. Tanya falou que Guy disse para ela: "Eu realmente amo você", mas ela é a Madonna. E assim terminou o namoro. Inclusive, essa frase está na música e leva o nome da música. Se é verdade ou não, aí também deixo pra você. O que você acha, Vicia? Eu vi foto. Eu sei que- Tem foto na internet dessa Tânia com ele. E ela é linda. Era, né, na época. Não sei como essa mulher tá hoje. Ela foi daquela. Você lembra que fala, né? Que depois de Jogos e Trapaças, que ele ficou famosinho, ele começou a pegar todo mundo, né? Modelo, apresentadores. E essa Tânia tava nessa meiuca aí. Aham. Desses modelos que ele tava traindo a Rebeca na época. E tem foto Agora. dos dois abraçados. Existe foto. Entendeu? E a Rebeca, inclusive, tem. Mas a Rebeca joga a culpa pra Madonna. Fala que Madonna tava rodeando, mas Madonna que é famosa, né? Eu acho que Madonna foi a corna junto com essas aí, no meio disso. Bom, inclusive no fim do casamento ele atraiu, né? Mas enfim. O começo do fim. Madonna começou a gravar seu álbum Hard Candy no final de 2007. E muito foi falado de uma Madonna triste no estúdio. Não à toa, ela fez a música Miles Away. Mais uma dedicada a Guy, que fala exatamente de alguém que ama a outra pessoa apenas quando ela está a milhas de distância. Já Guy, após o lançamento do álbum, falou que era o melhor álbum de Madonna. Claro, depois do álbum que a cantora fez de presente para o público gay, lógico que esse homofóbico do caramba iria elogiar o Doce Duro. Um álbum cheio de macho, né, na produção. Ocorre que em fevereiro de 2008, Madonna foi ligada a Alex Rodrigues, o então jogador de beisebol. Chegaram a divulgar que existia uma filmagem de Madonna transando com ele em um apartamento. Gente, eu duvido que a Madonna não ia perceber isso. Mentira. Não, e se tivesse, você acha que o povo não ia soltar? Claro que ia. Eu, Ia fazer o que fizeram lá com a Kim Kardashian.
Uhum. Bem, o casamento de Rodrigues foi pro saco por causa disso, e Madonna disse que nunca, jamais ficaria com um homem casado. Na época, muito foi falado que o divórcio entre Madonna e Guy aconteceria a qualquer momento. O casal sempre desmentia. Os tabloides disseram que o pai de Guy disse que o casamento dos dois não ia bem. Christopher, em seu livro, lançado naquele ano, meteu a boca em Guy, mas disse que não acreditava que eles iriam se separar. Mais ainda sobre Alex Rodrigues. Madonna e ele nunca assumiram o caso, mas na The Celebration Tour, Madonna botou a cara dele lá, no meio dos ex-namorados e maridos. Outra coisa, Rodrigues foi a Sticking Sweet Tour em novembro de 2008 e posteriormente em 2009, saiu nos tabloides que ele tentava uma reaproximação de Madonna. Porém, a cantora já divorciada estava com Jesus Luz. Gente, eu acho que esse cara, ele falou, eu já tô ferrado mesmo, né? Já me separei, vou ver se cola, né? Porque... Ai, ai. Bom, gente, como é sabido, né, por todo mundo, no final de 2008, Madonna anunciou o divórcio. E muito foi dito que, na verdade, a assinatura do processo foi feita no início do ano, mas mantida em segredo pelo casal. Afinal, eles tinham compromissos juntos envolvendo suas carreiras, mesmo estando a cantora em turnê com a Sticking Sweet Tour, né? Os eventos que fariam juntos envolviam o lançamento do filme de Guy, né? Rock and Roll, A Grande Virada, e o documentário produzido por Madonna, I Am Because We Are, sobre o Malawi. Durante o Festival de Cannes, alguns repórteres perceberam uma tensão entre o casal, com Madonna falando fuck you, para o marido enquanto sorria para os fotógrafos. Gente, e se vocês pegarem os vídeos, dá pra ver certinho. É épico. Ela falando. Tem vídeo assim que eles colocaram até em slow motion, assim, que você vê certinho ela falando, ela rindo assim, e Guy com aquela cara de CU. Dizem que as fotos do encarte e capa do Hard Candy foram feitas durante a assinatura do divórcio, o que justificaria a falta de expressão da cantora. Ô, gente, olha, Madonna naquelas fotos, pelo amor de Deus, gente. Sério, eu sempre achei aquelas fotos extremamente estranhas. Enfim, Madonna não estava feliz naquilo. Bom, aí a outra notícia fala que eles decidiram se separar no início do ano. Mas aí eles pensaram assim, gente, não, vamos dar uma chance pro casamento? E aí, ao longo do ano, como a gente sabe, não deu certo. Aí chegou no final do ano, assinou. Cifras do divórcio, gente, foram altíssimas. Madonna não teria feito acordo pré-nupcial numa versão e a outra teria casado com comunhão universal de bens. Sendo assim, gente, metade do que ela ganhou teria que ser dada para Guy. Enquanto Madonna, durante o casamento, tinha acumulado mais de 300 milhões, Guy teria acumulado apenas 33 milhões. Uma diferença discrepante, né, gente? Cá pra nós. A Liz Rosenberg, gente, ficava igual barata tonta, desmentindo as notícias e boatos. Mas, no final, foi revelado que aquela mansão dos dois, aquela, gente, do ensaio da Vogue, de Madonna com as galinhas, ficou com Guy, além do pub Punchbowl, que aparece em I'm Going to Tell a Secret, e uma quantia que varia de 76 a 92 milhões de dólares. Quer dizer, o cara ficou com uns 250 milhões, mais ou menos. Mais, porque aquela mansão ela é caríssima. Aham. Entendeu? Aham. Gente, pra Guy esse divórcio foi ótimo. Um ótimo negócio. Um ótimo negócio. Ele não gostava dela. Bom, a mídia começou a fazer um inferno acerca da guarda dos filhos. Chegaram a falar que Guy queria até a guarda de Lola. Madonna teria oferecido dinheiro para ele aceitar deixar a guarda de Rocco e David com ela. No final, ficou acordado que Madonna ficaria metade do ano com os filhos e Guy com a outra metade. Mas sabemos que não foi assim que funcionou na prática. Os filhos sempre encontravam Guy em feriados, etc. Por isso, achamos que não bate a informação de metade do ano com um ou com outro. Os tabloides aproveitaram para falar que o motivo da separação era que Guy não aguentava as exigências de Madonna e até o sexo era com dia e hora marcada. Chegaram a postar uma suposta agenda semanal das atividades sexuais pré-agendadas do casal e também divulgaram que Guy teria dito a amigos que transar com Madonna era como manter relação com um saco de ossos. Madonna, que outrora dizia amar Londres e que nunca mais voltaria para os Estados Unidos,
acabou voltando para o seu país de origem. Posteriormente, Guy chegou a dar entrevista dizendo que viveu uma novela em seu casamento, que ainda amava a ex-esposa, mas a achava retardada. Na mesma entrevista, disse que Madonna compete de igual para igual com mulheres de 23 anos no que diz respeito a atividades físicas. Madonna, por sua vez, falou que preferia ser acertada por um trem do que casar de novo. E ele falou também, gente, nessa época, no meio do processo, a Madonna passou para os advogados dela que ele disse que comparar ela com as bailarinas dela na Stink City Tour era como se ela parecia mais a avó delas. Então, pra vocês verem, né, que essa postura dele de morde-a-sopra, de fazer piada com Madonna, desmenti-la, contradizê-la nas entrevistas, isso vem lá de trás. Isso desde o início foi assim, né? E continuou posteriormente, porque eu não entendo essa entrevista dele, né, que ele fala que a ama, mas que ela é retardada. Fala que ama os filhos, que ama as crianças, etc e tal. Aí fala esse negócio aí dela parecer a avó das bailarinas. Aí depois ela fala que ela compete de igual. Você tá entendendo? Que transtorno, gente, essa pessoa. Que distúrbio. Louco. Ai, que raiva. Cadê aquela mulher de Express Yourself? Cadê? Ai, gente. Bom, ó, gente, Madonna, né, ela se deixou moldar por Guy por causa da paixão que sentia por ele, assim como se deixou moldar por Sean em alguns aspectos, né? O sonho de ter uma família completa a fez abrir mão de mais coisas que deveria, ou apenas sabemos a história do ponto de vista dela. É um ponto, né? Anos se passaram, Madonna se envolveu com vários rapazes, Guy casou de novo e foi morar, adivinha, gente? Na antiga casa que tinha com Madonna. Sim, a casa do ensaio de Vogue, que muitos fãs odeiam. Agora vocês podem odiar. Agora eu apoio o ódio. E ele casou nessa casa também. Isso! E tem ensaio fotográfico lá, gente. Filha Aquelas da fotos. puta. Aquelas fotos de família que tinha até uma foto deles lá, né, com David Banda assim de lado, que o pessoal até falava que era Corra parte 2, que era, né, foi tirado nessa casa, né? Uhum. Enfim. E aconteceu uma coisa, gente, que eu não sei se foi uma nota. A Madonna curtiu a foto do casamento de Guy e Jaque na conta dela. E Madonna não a segue. Madonna estava stalkeando? Bom, acontece, né, gente? Imagina a raiva da Madonna vendo aquilo, meu Deus do céu. Mas aí, gente, as coisas que eu não aguento. Quando foi gravada a WWE, Madonna contou na uma das entrevistas, né, que ela ligou para Guy e para Champagne, pros dois ex-maridos, para pedir dicas de câmeras para filmar seu filme. Ai, enfim. Dando sequência, né, gente, como todo mundo sabe, na MDNA Tour de 2012 também, Madonna fez o luto, o expurgo do seu divórcio. E a vida, gente, como todo mundo sabe, seguiu até 2015, quando Rocco decidiu ir morar com o pai após passar um feriado com ele. E o mundo de Madonna e Guy colidiram novamente. Madonna, que estava em turnê na Rebel Heart Tour, ficou louca, puta da vida, quando Rocco disse que não voltaria para passar as datas festivas de final de ano com a mãe. Aí, gente, Madonna, que estava em turnê com a Rebel Heart Tour, ficou louca, puta, quando Rocco disse que não voltaria para passar as datas festivas de final de ano com ela, que ia ficar com o pai, em Londres. Aí uma briga entre o ex-casal começou de novo, agora por conta da guarda de Rocco. Madonna começou a espinafrar Guy em alguns shows, se referiu a ele como canalha e emocionalmente limitado. Tabloides soltaram que Guy mandou a conta dos honorários dos seus advogados para Madonna. E ela teria dito: "Você já me tirou tudo, vai querer me tirar mais?" Isso também nunca foi confirmado. Que raiva desse cara. Bom, só fazendo parêntese aqui antes de continuar, eu amo como ela exorcizou esse demônio na MDNA Tour. Eu amo essa tour por isso. Aquele primeiro bloco é 100% dedicado a esse imbecil. Maravilhoso. 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 No final, respeitando a vontade de Rocco, Madonna cedeu e deixou o filho morar com o pai. Guy foi visto indo à casa de Madonna, levando uma garrafa de vinho. Ai, gente, tem a foto disso. Eu fiquei com tanta raiva desse cara. A cara de pau dele de chegar com uma garrafa de vinho
Mas, enfim, o acordo de paz foi selado. Rocco vive em Londres até hoje, mas tem uma boa relação com a mãe, ou parece ter. Guy tem uma foto de Lola em sua casa e continuou seguindo a cabala após o divórcio, até pelo menos 2015. Se ele continua ou não, a gente não sabe. Recentemente, Madonna falou que sentia, às vezes, castrada por Guy. Jura, Madonna, que você percebeu que ele te castrava quando ela queria se vestir de uma forma mais ousada na época do seu casamento e acabava fazendo sempre o que ele queria. Então, gente, nem sempre a Madonna fodona que faz o que quer, que pinta e borda por aí, é verdade, viu? Ela é mais gente do que a gente imagina. Sabe o que eu acho curioso, Vicia? É Madonna falar essa coisa de sentir castrada por ele, falar a questão da roupa, mas em várias outras coisas ela não fala. Eu fico pensando assim, gente, Madonna, você não percebe? Você tá na... Aquelas, né? Aquelas da coisa da fã que acha que conhece a pessoa. Mas enfim, vou falar. Você tá olhando o vértice errado, Madonna. Porque isso aí que ele fez é só um pedacinho do todo. Presta atenção, mulher! Caramba! Não, e assim, tá na cara que ele se preocupava com as roupas, não por ciúmes do corpo maravilhoso que ela tem até hoje. Ele se preocupava porque ele queria fazer um papel, né? Controle! É o controle. Entendeu? E a insegurança do macho, né? Entendeu? Mas igual eu falo, outras coisas dessa coisa dele, se ele realmente virou pra ela e falou aquilo, se você não mudar pra Londres, eu me separo de você. Gente, isso já liga o alerta. Por mais que você realmente queria mudar para Londres, mas aquela coisa é uma coisa genuína sua, porque você também tinha uma vida sua inteira nos Estados Unidos, entendeu? Se você tinha sua casa lá e tudo, etc e tal, ok, igual foi dito. Ela falou que queria que a educação de Lola fosse lá, ok, não tô falando dessa questão. Mas assim, como é que você vira para uma pessoa e fala, você que acabou de casar, vira e fala assim, não, se você não for morar, eu vou separar de você, vai pra porra. Então some, desgreta. Claro. Aliás, vou pra lá e não vivo com você. Tchau. Duvido que ele se separaria, duvido. Sabe? Gente, o dedinho podre que Madonna teve com quem ela escolheu pra casar, viu? Ainda bem que parece que ela ficou traumatizada, que ela não casou de novo. Não, o que eu acho legal é que todo boy toy que ela pega agora tem contrato. Pode ver que ninguém fala dela. Ninguém fala. Brahim não fala dela, nenhum ex fala dela. Jesus Luz, quando fala alguma coisinha, é sempre elogiando. E ele não conta intimidade. Só fala que ela era simples, que ela era legal. Né? E a única treta que teve com Jesus Luz foi aquele negócio que ele queria o ingresso. Ela deu um follow queria ingresso pra ficar lá de 0800 lá em Copacabana, mas... E aí ela deu um follow nele, né? E ele continuava seguindo ela até mais. Gente, essa foi... A gente narrou aqui pra vocês o que foi a história de Madonna, seu segundo e mais duradouro casamento. E último casamento, né? Bom, gente, agora eu vou falar, né? Por mim, né? Eu, ao contrário de alguns fãs, eu não acho que uma fase tão desgramenta pra Madonna. No que tange álbuns, pra mim, Sama, tá? Ela fez coisas maravilhosas, né? Ela fez o Music, ela fez o American Life, que é o álbum da minha vida. Confessions, que eu tenho várias questões, sim, com o álbum, mas não é um álbum que me agride os ouvidos, tá? Posteriormente a gente vai falar disso. O Hard Candy, né, a gente já sabe que não só foi o álbum durante o ocorrido, né, o casamento já estava acabando, e começou a forma nova de Madonna compor e criar álbuns, né, que infelizmente mudaria drasticamente a partir dele, né. No que tange entrevistas no período de Guy, ela, sozinha, deu muitas boas entrevistas, assim como fez ensaios fotográficos assim, que eu considero maravilhosos, né? A W Magazine de 2003 é um desses. Então, assim, eu peguei essa parte mais profissional de Madonna, no que tange a carreira dela, né? A parte de filmes, eu já falei tudo que eu tinha que falar, né? Desse período. Mas, assim, a Madonna no que tange turnê, no que tange álbuns, pra mim, foi muito bom. Foi muito bom. E, sendo assim, eu passo a palavra para Vicia para fazer as suas considerações finais. Guy foi uma merda pra Madonna, na minha opinião.
Aí agora eu tô aqui pensando em algumas coisas, gente. Será que existiria um music se ele não tivesse feito na época do Guy? Porque Madonna dizia que odiava bota, detestava aquele tipo de cultura. E aí ela fez o music. O American Life, será que não tem um pouco de influência dele também? Não, que os ingleses eles se acham muito superiores aos americanos. Será que ela teria feito aquele álbum se não tivesse, se tivesse Nossa, morando o meu nos Estados mudou. Unidos? Eu acho que não, Vicia, porque foi aquela coisa, né? Igual a gente falou no programa sobre o American Life. Madonna, graças, pelo menos naquela época, ela entrava no estúdio os produtores dela, ela ficava naquela época, né? Tipo, igual na época do Confessions, ela ia pra casa do Stuart Price, na época do American Life, ela estava muito com o Mary Wise. Né? Assim como o Music também, ela ficou um tempo com o Mary Wise, um tempo com o Orbit, ela não tinha aquela muvuca de gente trabalhando com ela. Uhum. E ela fala que na época do American Life, ela estava lendo muito sobre a filosofia do existencialismo, que foi o Mary Wise que apresentou para ela. Uhum. Então, ela estava lendo muito Jean Paul Sartre, etc e tal. E ela estava realmente incomodada com o que estava acontecendo nos Estados Unidos por causa da guerra que estava para vir. E tudo, George Bush, etc e tal. Ela queria que o Michael Moore dirigisse o documentário de I'm Going to Tell a Secret, só que não teve como ele dirigir, porque ele estava fazendo o outro documentário dele. Uhum. Então, assim, ali, aí vocês podem falar, você está sendo bairrista, Sama, porque você gosta do álbum. Assim, gente, eu amo American Life exatamente porque eu li tudo sobre ele, sobre a produção dele, por isso que eu venero esse álbum, entre vários aspectos. Mas eu acredito realmente que ela estava, sim, incomodada, naquele momento, com aquele estilo de vida, aquela futilidade. Ela estava se desconectando daquilo, aquela coisa de ser um ensaio de moda, apenas pelo ensaio de moda e blá, blá, blá. Só que depois a gente viu que ela pegou isso tudo e jogou no lixo, né, gente? Enfim. Talvez ela estivesse, como ela estava morando em Londres, ela estava sem aquela influência e ela começou a ver meio que de fora. Tá. Sim, e ela convivia com Stella McCartney, que todo mundo fala que a Stella McCartney, ela é uma estilista bem diferente daquela forma dos estilistas mais bambambãs, que ela estava acostumada, né? Jean Paul Gaultier, Dolce Gabbana, blá, 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 Versace. Ela era muito amiga. Inclusive, tem gente, nós já postamos essas fotos. Quando a Stella McCartney foi, a loja dela abriu em Londres, ela chegou com Guy Ritchie na loja, ela estava com o cabelo preto linda, e os dois saíram do carro quebrando pau. Mas quebrando pau, parecia aquelas coisas de champanhe, sabe? Uhum. Guy deixou Madonna lá e foi embora, e ela ficou com a Stella McCartney e as amigas felizes da vida. Eu lembrei disso aqui agora. Então, assim, eu acho que foi tudo. Madonna teve, ela teve essa coisa do afastamento dos amigos dela, mas eu acho que ela teve uma influência boa. A influência que não era boa era exatamente de Guy Ritchie. Bom, agora, o Confessions só saiu por causa dele. Porque ela queria afrontá-lo, né? Eu também imagino que foi, porque Hello Sucker já tinha flopado, não ia sair mais. E era dois motivos, né, Vicia? Ela estava sendo pressionada pela gravadora, que ela precisava lançar um álbum, e precisava dar uma resposta também, porque o American Life, infelizmente, tinha flopado. Eu também não sou cega, eu amo o álbum, mas eu sei que as vendas dele não foram boas. E isso eu fico feliz na era Confessions, apesar de todas as questões que eu tenho, dela ter conseguido. E eu acho que deve ter incomodado demais ele, gente. Sim. Porque Madonna, gente, as pessoas, assim, que vivenciaram aquela época, sabem? Gente, era um absurdo o que foi a era Confessions. Madonna realmente, ela voltou pro jogo. Mas ela voltou pro jogo com força naquela época. Muita força. E isso deve ter irritado, porque imagina, ele indo nos shows de Madonna e vendo os fãs, né, os gays, todo mundo feliz, e gritando, e aquela coisa rosa, e o balão caindo. Gente, isso deve ter irritado demais aquele homem. Eu vou passar a ver Confessions com outros olhos agora. Porque só de pensar que irritou esse cretino me deixa muito feliz. Eu só sei que Madonna, ela saiu desse casamento completamente diferente. Nunca mais ela foi aquela Madonna de antes dele. Atrevida, segura, sabe? Que dava as cartas. Nunca mais ela foi aquela mulher. Nunca mais. Essa mulher acabou depois desse casamento. E é curioso, assim, o MDNA álbum, apesar dele aparentar ser, pra mim, uma mixtapes, porque as músicas, pra mim, elas não têm congruência, mas quando a gente pega as músicas que ela fez pra Guy, é muito visceral, gente, é muito triste. Sim. Você pega I Don't Give Up,
Love Spent, que apesar da música ter sido apresentada para ela, ela fez algumas modificações. Ela se identificou com a letra, né, da música. E I Fuck It Up e Best Friend também é para ele. Então, assim, você vê I Fuck It Up, gente, eu acho assim, aquela parte que ela fala dos sonhos dos dois e que tudo derreteu, Nossa. literalmente. Gente, é horrível aquilo, assim. Nossa, é muito. Você vê que ela realmente ela tava sofrendo. Muito. Mas, enfim. E se a gente prestar atenção nela, na Stinker Street, primeira fase, o quanto que ela estava magra, com o olhar fundo, triste. Nossa, eu lembro que foi isso que você falou, Vicia, foi a coisa que eu mais... Eu lembro que a hora que eu vi Madonna no close, assim, foi na hora de Human Nature, que assim, eu consegui ver ela bem de pertinho, e eu lembro que eu olhava pra ela e falei assim, meu Deus, gente, ela é tão magrinha. E eu lembro, na minha cabeça, eu falava assim, gente, eu nunca vi essa mulher tão magra. Não, claro, né, gente, era a primeira vez que eu tava vendo Madonna. Mas assim, puxando da memória das outras turnês, ela tava, gente, muito mais mesmo magra do que as outras turnês. Ela não tinha nem peito. O peito dela tinha murchado. Sim, e ela sempre teve peito grande. Sim, mesmo depois das gestações, entendeu? Uhum. E aí a gente pega aquele ensaio dela, né, lá, Blame on You, que eu acho um horror, diga-se, mas ela tava com um semblante assim tão cansado, sabe? Parecia assim que ela tava, nossa, caramba, gente, eu preciso descansar, eu preciso, sabe? Enfim. E logo na sequência, a Guy foi visto como uma mulher morena, né? Também, em Madonna com Jesus Luz, Não, foi depois dele aparecer com essa mulher que ela ficou com Jesus. Isso. Foi depois. Dizem que ele atraiu com essa mulher, né? Isso foi dito mesmo. Uhum. Mas, enfim, gente, é isso. Eu acho... E quando pega aquela coisa, né, que fala na biografia do Tamborelli, se não me engano é nela mesmo, que fala que ela falou, teve uma conversa dela com o pai. E, gente, ela acreditava mesmo que ia dar certo. Ela acreditava. Tanto é que igual, gente, essa coisa das piadas homofóbicas, né, que era o Chris que falava que pra ele era como se fosse uma traição pro público gay, que ela ajudou e que ela trabalhou junto, que ela fez coisas pra eles e também recebeu deles. Uhum. E ela aceitar e justificar apenas como é o jeitinho inglês dele. Eu já vi tanta mulher fazendo isso, Ela gente, estava em relacionamento... completamente cega. em relacionamento, assim, tóxico. Bosta. E de virar e falar assim, Bobo, é o jeitinho dele, Bobo, ele tá brincando. Não, Bobo, é porque ele não sabe se expressar. Não sei o quê, sabe? Aquelas justificativas assim, Não, e antes de gravar, eu dei uma olhada no Instagram dessa praga. Ele continua com esse jeitão, né, machista dele. O jeito que ele escreve sobre a atual dele. E ela tem esse comportamento submisso, né? Ela é totalmente. Totalmente. Ela escreve... Eu fui olhar o dela também, né? My husband, tudo é my husband, my husband. Gente do céu. Ela vive pra ele, pelo menos. Né? E aí ele deve estar amando, porque antes ele era Guy Ritchie, gente. Quem era Guy Ritchie antes de Madonna? Eu falo pra vocês, eu que curto cinema pra caramba, eu nunca tinha ouvido falar nesse homem. Era porra nenhuma. Entendeu? E ele era chamado do Senhor Madonna. Apesar daquela foto em 2001, que eles foram num premiere e Madonna tava com uma jaqueta escrito Mr. Rich, Senhora Rich, atrás. Ai... não adiantou nada, porque ele continuava sendo o Senhor Rich, o marido de Madonna. E até hoje eu acho bem feito, né? Quando algumas coisas o filme tal, de Guy Ritchie, ex-marido de Madonna. Eu acho pouco. Não só aqui no Brasil, como fora também. Pouco ele ainda mesmo. assim. É pouco mesmo. E a Jaque, é engraçado, assim, que eu li uma entrevista dela, e foi muito curioso que ela também, ela começou a estudar Cabala, aí ela foi influenciada por Guy. E ela falando que ela gosta muito de ler os textos no original, que aí ela pegou e foi estudar hebraico, para que ela lesse o livro no original, enfim. Ela vive pra ele, teve um monte de filhos, né? Nossa, você lembra uma vez que teve uma foto dela com David Banda e ela carregando David Banda no restaurante, no colo dela? David Banda era pequenininho, que falaram que Madonna tinha ficado irritadíssimo com isso. Na época, acho que eles eram namorados ainda, acho que eles não tinham casado.
Eu lembro quando eu vi essas fotos, eu assustei, porque eu tinham me falado que tinha acontecido isso. Eu falei, não é possível. Não tem nada a ver, né, gente? Ela se tratou bem a criança, não tem problema nenhum. Mas eu imagino pra Madonna o que que foi isso. Ver ele pequenininho, assim, no colo de uma outra mulher, que ela sabia que estava morando, que ia morar na casa que ela tinha com o ex e blá, blá, blá. Que tava levando a vida que era dela. Que eu na vida que era dela. E mais nova do Exatamente. que ela, bem mais nova do que Bem ela. mais nova. Ainda tem aquela curiosidade, né? Que a Jaque, em 007 da Another Day, a abertura do filme tá tocando da Another Day, mas a silhueta que a gente vê dançando é dela. Uhum. Gente, olha que coincidências loucas. Pois é. Parece até proposital, né? Parece que Nossa. essas coisas. Bom, gente, é isso. Esse homem é um traste, é um saco falar dele, mas eu acho que esse episódio é importante, por quê? Porque mostra o porquê que a gente tem essa Madonna hoje em dia, entendeu? Tudo que ela passou. O cara é um babaca e a Madonna era super, mas ela, infelizmente, se apaixonou por esse idiota, passou tudo aquilo que ela passou e até hoje, pelo jeito, ela não se recuperou. E como a própria Vicia disse, gente, a Madonna é mais gente como a gente que a gente imagina, tá? É. Que essa coisa de Madonna fodona, ai, que Madonna é isso? Não, gente, Madonna é mais gente como a gente acredita. Que ela Eu sente. tinha uma visão de Madonna antes de 2008 e passei a ter outra visão depois. Depois que eu li o livro do Chris, porque ele mostra como ela era frágil, como ela precisava de aprovação. Aí eu passei a reparar no que ele fala no livro. A reparar nas entrevistas, do jeito dela. E realmente, Madonna parece ser uma pessoa não muito segura. Não, você reparou que depois disso, depois de Guy, ela começou a aparecer todo o ensaio, a maioria, gente, a maioria, tá? De calcinha e sutiã, corselete, peito de fora. Gente, eu fiquei pensando assim, gente, nem na época mais sexual dela, Ela fazia isso. ela fazia isso. Verdade. Eu acho que a única vez que Madonna ficou um pouco mais normal, desde que ela se separou desse cara, nos últimos 16 anos, foi o período que ela morou em Portugal. Parece Verdade. que ela ficou mais em contato com ela. É. Pode ver, todos os ensaios que ela fez nesse período não teve ensaio louco no período que ela morou em Portugal. Eu lembro do ensaio para Vogue, na grama, com os filhos, andando a cavalo. Não teve nenhum ensaio assim. E o Madame X, eu sei que muita gente não gosta, mas ele lembra, claro que numa versão mais madura, ele lembra uma versão da Madonna que faz o que tem vontade de fazer e não o que o mercado quer que ela faça. Eu acho que ele é bem dividido. Aham. Que ele tem aquela parte mais com a Maluma, com a Anitta, algumas músicas que eu acho que, por exemplo, Future, eu acho que Future poderia ser ter um outro tipo de produção, mas você vê que é um tipo de produção que tem um público específico. E aí ela ficou nessa gangorra, na verdade, que é aquela coisa que eu brinco. Eu acho que o Madame X, pra mim, ele é como se ele fosse 70% muito bom, ou 60%, não sei, e o resto ruim. Mas é muito estranho. É uma evolução, de qualquer forma. Sim, com certeza. Entre Hard Candy, MDNA, Rebel Heart, eu fico com Madame X. Com certeza. Eu fico com Sem Madame sombra de X dúvida. por ser uma Madonna. Pode ser uma Madonna diferente, detalhe. uma Madonna que canta fado, mas é uma Madonna fazendo o que ela tá a fim de fazer. Sim. E foi curioso que ela também falou que ela caiu na real que essa coisa de ficar com 500 produtores não dava certo pra ela. Que foi o que ela começou exatamente no Hard Candy, né? Apesar de que, sim, o Madame X, até lendo a biografia, tem mais gente envolvida do que eu imaginava, tá? Mas, mesmo assim, gente, é bem menos. Gente, o Rebel Heart chega a ser absurdo. O tanto de gente que teve envolvido naquele projeto. Enfim, os outros, o Hard Candy e MDNA também, enfim, todo mundo já sabe. Mas é isso. Eu espero que ela se encontre e que Copacabana tenha algum efeito no próximo trabalho dela. Que essa mulher perceba o quanto ela é amada, o quanto ela é querida, mesmo até a gente aqui, a gente fica com raiva dela. Tem vezes que a gente não tem saco, a gente tá com raiva e só quer fazer podcast xingando, mas a gente não consegue largar o osso, né? Exatamente. O osso que o Guy Ritchie desprezou, a gente não consegue largar, a verdade é essa. Madonna é nosso Guy Ritchie. Que absurdo. Ai. Ai, ai.
Enfim, eu espero que ela Sim. perceba o valor que ela tem, porque eu acho que ainda tem tempo, gente. Tem tempo da Madonna voltar a ser dona de si, voltar a brilhar e voltar a virar mania mundial. Eu quero muito isso pra ela, eu desejo muito isso pra ela. Bom, Beijo, tem mais gente! alguma coisa? Ai, não tenho nada. Falar desse homem é um também não. saco. É. Ai, Acho que tchau, já Guy falamos. Ritchie. Ó, Tchau, Guy eu vou Ritchie. riscar assim com 500x, pauta comprida, porque é tipo quase uma pauta obrigatória falar desse cara, né? Sai, Cruz. Acabou. Some, desgreta. Some, desgreta, pra sempre. Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima e Tchau! Você acabou de ouvir. o Madonna Vicia Podcast. Até a próxima. Tchau!